A partir de agora, prepare seu coração. Você vai ouvir uma mensagem de impacto e poder. Prepare seu coração. Ministrada pelo pastor Gerson de Amorim. Shalom Adonai, todos os itubianos, pastor Gerson, professor Gerson, mais um dia para nós aprendermos um pouco mais acerca do hebraico. Estamos aqui no curso de hebraico, o curso básico de hebraico. Hoje nós vamos falar sobre pronomes pessoais no hebraico, o eu, tu, ele, tu, ela, nós, vós, eles, vós, elas. Pronomes são muito importantes no momento de fazer a exegese de um texto, porque o pronome ele traz uma indicação, como o este, o eu, o nós. E no hebraico, querido, o pronome ele tem feminino e masculino. Nós temos o eu, que pode ser tanto masculino como feminino, mas nós temos o tu, que ele tem ele é escrito de uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Nós temos também o ele, que é uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Nós, ele é dual, ele pode ser tanto masculino como feminino. O vós também pode ser tanto... Aí o vós nós temos uma declaração, uma formação para masculino e uma formação para feminino. E eles também masculino e elas também feminino. Nós só encontramos nós e eu e nós, pode ser tanto feminino como o masculino. Então nós vamos aprender hoje essa expressão aqui, querido. Acompanhe comigo aqui. Essa expressão, Maria Helena aqui, anorri. Essa expressão você só encontra no Tanar. O que é o Tanar? Tanar é a Torá, os Nevim e os Ketuvim. Quando alguém falar para ti, olha, está escrito no Tanar. Tanar é o compêndio, da Bíblia hebraica. É o cano da Bíblia hebraica que se divide entre Tanar, Torá, instrução, os Nevim, que são os profetas, e os Ketuvim, que são os escritos. Então, todos os livros históricos, salmos, provérbios, tudo que é escritos é os Ketuvim. Todos os profetas são os Nevim. E os 5 livros, que é Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, são os compêndios que formam a Torá, que são os 5 livros pentateucos, por isso que diz penta 5, teuco estojo, os 5 estojos da instrução do Senhor. Então você só encontra no Tanar a palavra anorri, que significa eu. Anorri Gerson, eu Gerson, eu Gerson, tá bom? O judeu nunca pronuncia eu sou Gerson, eu sou professor. Em respeito, eles têm a sua crença, o seu respeito. Eles dizem eu professor, eu cantor, eu pregador, eu Gerson, eu Helena. Eles nunca colocam o sou. Eles nunca colocam essa expressão em respeito ao Asher Yahir, Asher Yahir. Eu serei o que serei, eu sou o que sou. Depois nós temos a outra expressão que é ani. Aí nós temos o Aleph, temos um patar, ou uma vogal, que é uma vogal que não é uma vogal breve nem longa, é uma meia vogal, e forma a palavra ani. Por isso que ani-hu, eu sou. Você encontra no Antigo Testamento
essa expressão, anihu, eu sou. Mas aí se escreve assim? Sim, não, aí escreve ani mais esse aqui, ru. Tá? Que é ele. Então, é que nem eu, ou eu sou ele. Ou eu, como eles não dizem sou, então eu, ele. Então, quando fala anihu, pode ser eu, ele, eu sou ele. Entendeu? Aí soma-se ani, eu, mais ru, ele. Ou ri, ela. Ani ri, eu sou ela. Eu, ela. Foi o que Jesus falou quando perguntaram quem é Jesus? Aí ele disse, anihu, ou em grego, ego eimi, eu sou. Eu sou quem? Eu sou Jesus. Tá? Aí nós temos essa forma atar, por isso, Baruch Hashem atar, bendito seja o nome do Senhor, tá? Bendito sejas tu, bendito seja, tá? Então a palavra atar quer dizer tu. Em alguns momentos pode ser você também. Então, Baruch atah Hashem, né? Bendito seja teu nome, tá bom? Hashem é o nome, tá? Então, no masculino, apar. Tu. No feminino, at. At. Quando você vai falar tu para uma mulher, você diz at. Quando você vai falar para um homem, você diz atá. Quando você está falando do Senhor, você não vai dizer Baruch at Hashem. Você vai dizer Baruch atá. Porque nós temos a pessoa de Deus como masculino. Mas Deus ele não é nem masculino nem feminino. Porque masculino e feminino são características humanas. Né? Os seres espirituais são assexuados. Por isso que Jesus disse que os anjos não se dão em casamento. Esse é um grande problema que o livro de Enoque traz quando coloca que as mulheres fizeram sexo com os anjos. Traz essa dificuldade, porque um ser espiritual não tem genitália, ele não tem sexo. Ele é um poder, uma energia, entendeu? Tá? Ele é uma força. Ele é uma força. O anjo ele é uma força. Ele é uma energia. Ele é um espírito, é um urua. Tá? Aí nós temos então Anohi eu, Ani eu, Atá, tu, você, At, tu, feminino. E nós temos o ele, que é o Ru. Tá? Então, Ani Ru, eu, ele. Ou eu sou ele. Mas como eles não pronunciam sou, eu, ele. Então, Anihu ou Anihi. Anihi, eu, ela. Então, Ru, ele, Ri, ela. Eu mandei para ti esse estudo, né? Então tá. Então, guarde bem. Vamos lá, então. Anohi, só no Taná. O que é o Taná? Torá, Nevi, Ketuvim. Não se esqueça. Torá. Torá, Nevim, Ketuvim, que forma o Taná. Então, quando você ouvir alguém falar que está na Taná, ou está no Taná, querido, é esse conjunto do cano judaico. Tá? Temos Ani, eu, Atá, tu, At, tu, Ru e Ri. Tá? Então vamos dizer assim: Atahu, tu ele. Atirri, tu ela. Ani ri, eu ela. Ani ru, eu ele. Pegou? Então, deixa eu apagar aqui. E vamos agora para os pronomes no plural. Tá? Vamos para o pronome no plural. Vai ser a, Nós. aná. Então, nós tanto faz masculino ou feminino? Isso.
Masculino e feminino. Anar, só aguarda um pouquinho que eu já vou comentar. Anarno. Anarno. Nós. Anarno. Nós. Sempre vai estar no plural. Por isso que Isaías 53 tem uma passagem que diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Tradução aportuguesada. Mas todo conhecedor de hebraico que vai ler no hebraico Isaías 53, vai estar escrito que a palavra ele é lamo, que tem uma terminação com o shuri. Isso pluraliza. Então, o correto é traduzir assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre eles. Por isso que um judeu, quando lê Isaías 53, respeitando sua língua, respeitando o hebraico, ele vai ler: o castigo que nos traz a paz, para quem? Para ele, estava sobre eles. Eles quem? Aí ele contextualiza. Para quem que Isaías está falando? Para o povo que estava indo para o cativeiro. Então, ele está dizendo assim, ó, que o castigo que nos traz a paz, o castigo que fez nós voltar do cativeiro, por causa das besteiras que nós fizemos, estava sobre eles. Eles quem? O remanescente fiel, que foi para o cativeiro, que sofreu no cativeiro sem merecer. E por causa deles, que Deus trouxe eles de volta. Entendeu? Por isso que eles vão ler: o castigo que nos traz a paz estava sobre eles. Um cristão, quando lê, respeitando a Bíblia Ferreira de Almeida e essas Bíblias portuguesadas, eles vão ler: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aí, o cristão vê em Isaías 53 Jesus. O judeu vê a nação de Israel. Quem está certo? Se formos respeitarmos o hebraico, o judeu está certo. Mas o cristão, ele faz uma comparação. Então, é errado você traduzir lamo por ele, porque você está negando uma verdade implícita, escrita, declarada no texto em hebraico. Mas você faz uma comparação. Ou seja, da mesma forma que o justo fiel sofreu para que o povo fosse liberto do cativeiro babilônico, da mesma forma, um justo sofreu para que eu e você fôssemos libertos do cativeiro do Egito. Que Egito? O cativeiro do pecado, do salário do pecado, da escravidão do pecado, da libertação dos efeitos que a nossa carnalidade, que a nossa estrutura moral, que a nossa estrutura intelectual, que a nossa estrutura emocional caída trouxe para nós. Deu para você entender? Então, quando você no hebraico for estudar sobre pronomes, você vai ver essa palavra lamo. E nenhum judeu vai dizer que ali é ele, é eles. Beleza? Só um adendo para você entender a importância. Nada vai interferir na sua fé. Só que você não pode colocar no texto Yeshua quando ele não está, de forma implícita. Você tem que colocar ele de forma explícita, ou seja, ele está ali como um comparativo, não como o que o texto quer dizer. Tá? Vamos lá, então, anarno, que significa nós, pode ser tanto masculino, como feminino. Então, anarno, nós, tanto para mulheres
como para homens. Nós temos um outro pronome, que é o atem. Aleph, patá, utav, segol, e o que é isso aqui? Letra é essa aqui? Mem sufite. Mem sufite, que significa voz. E esse voz, ele é masculino. Masculino. Quando eu quero colocar voz feminino, tá? Eu coloco dessa forma. A, ten. Eu só troco o men pelo nu. Fica aten. Só que aqui como, não esquecendo, que aqui como é um nun sufite, o nun sufite ele é assim, né? Então fica aten, voz feminino. Ah? Aten, voz feminino. E pastor, uma palavra que seja assim, ó. Então, professor, uma palavra que seja tanto masculino como feminino. Não. Não tem? Neutra? É. Não, vai encontrar, você vai encontrar palavras que vai ser tanto, vamos dizer, uma palavra como olhos. Ela serve tanto para feminino como masculino. Não vai ter diferença. Tá? Mas o hebraico e o grego, eles sempre têm uma forma meio diferenciada quanto é feminino. Tá? Vamos colocar, vamos dizer assim, cavalo, sus. Égua, sussa. Tá? Plural, cavalos, sussim. Éguas, sussot. A terminologia, tá? O sufixo, tá? Das palavras terão sufixos que vão tornar a palavra feminina e vão tornar a palavra masculina. Tá? Por isso, ishi, ishá. Então, o patá mais o re torna mulher, homem. A palavra é semelhante, é ish. Só que o sufixo mostra que ish é homem. Eu sei que ish é homem, mas ishá é mulher. Tá? Isso nós vamos aprender quando nós entrarmos em substantivos. E aí nós vamos aprender sobre prefixo e sufixo, que alteram a pronúncia da palavra. Tá? E nós temos uma palavra que nós vamos encontrar só no Taná. Tá? Que é a te na. Atená. Atená também é voz, só que você vai só encontrar essa palavra Atená só na Bíblia hebraica. Tá? Só na Bíblia hebraica. Você vai encontrar essa fórmula aqui. Hoje, no hebraico que se fala, não só se encontra essas duas. Essa aqui é só na Bíblia hebraica. Você vai encontrar Atená. Então, quando você estiver lendo a Bíblia hebraica e você encontrar Atená, o Aleph, Patá, né? O Tav, o Sire, mais um Nu e um Kametz e o Re, Atená também vai ser voz, tá? De uma forma feminina. Tá? Você vai encontrar isso só na forma feminina. Atená. Tá? Lembra daí que eu falei para ti? Ishá, Sussá, Sussot, o Re. Essa forma aqui, ó, tá? O Kametz e o Re, ele torna a palavra muitas vezes feminina. Tá? A mesma coisa o Ot. Tá?
A mesma coisa você colocar isso aqui, ó. Ot, aqui, ó. Tá? Sussot, éguas. Tá? Isso. Deixa eu apagar aqui agora para nós fazer o eles e o elas. Tá? Então vamos para o eles e elas, que é remar. Remar. Re, sre, men, patá e re. Uma consoante, uma vogal. Vogal, long. Uma consoante, uma vogal, uma consoante. Era para ter aqui uma vogal breve. Esse patá era para ser, esse kametz era para ser um kametz ratuf, era para ser um o. Mas por que ele não é? Lembra? Porque o re, ele não fecha a sílaba. Então aqui nós temos uma consoante, uma vogal, uma consoante e uma vogal. Essa aqui não fecha a sílaba. Tá? Aleph e Re não fecha a sílaba. Por isso aqui recebeu uma vogal que é uma vogal longa e não o kametz ratuf. Senão seria remo e não remar. Tá? Então remar é eles. E como que vai ser elas? Aí elas ou seja, remar é eles, mas também você só encontra no Taná. E normalmente se usa para ele, tá? Só rem. 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 Eles. Rem. Tá? Ani rem. Eu, eles. Atá. Rem. Tu, eles. Tá? Ru. Ru. Rem. Ele, eles. Tá? E o feminino muda-se somente coloca-se o nun. Em vez de ficar rem, fica ren. Em vez de ficar rem, fica ren. E quando está só no Taná, fica re-na. Rená. 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 Isso só quando está no Taná. Isso aqui é só quando se encontra no Taná. Aí fica Rená. Quando não está no Taná, é Ren para ele e Ren para elas. Ou Rená. Tá? Para elas. Então tu tens aí já salvo no teu celular lá. Se tu puder passar para o teu computador, para em vez de quando tu ir gravando, tá? Esse eu, tu, ele, nós, vós, eles, que é de suma importância, tá? Então aqui nós temos no quadro, tá? Vamos lá. Anohi, eu. Ani, eu. Tu, atá. Ele, ru. Aí tu, feminino, at. Ela, feminino, ri. Nós, feminino e masculino, anohi, anarno. Nós, feminino e masculino. Vós, atem, masculino. Vós, atená, no Taná, feminino. Vós, aten, só muda o nun, né? Tira-se o men e coloca o nun, fica aten.
gosto. Eles fica remar só no taná, ou rem. No feminino fica renar só no taná, e ren só é o normal. Elas. Tá? Esses são os pronomes que nós precisamos gravar para nós identificarmos quando estivermos fazendo a exegese de um texto. Quando nós começarmos a fazer a interpretação de texto, nós vamos aprender sobre isso. Tá certo? Agora nós vamos ver o pronome demonstrativo. Esse, este, esse, esta, essa, este, esta, esse, essa, aquele, aquela, aqueles e aquelas. Então, quando nós vamos falar este homem, esse homem, nós vamos usar essa expressão aqui. Z. Hã? Não, é Z? É Z. É Zé. Zé. Z se fosse com o serê. Mas como é que o segol é Zé. 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 Zé significa este. Este Zé. Esse. Esse. Z. Este. Esse. Quando nós vamos dizer esta, nós vamos dizer zot. Tá? Aí nós fizemos zot. Deixa eu botar, arrumar esse zain aqui. Zot, que significa esta, essa. Então você vê que tem o feminino e tem o masculino. Z, este. Por que não tem a letra E no hebraico, no alfabeto? Mas tem a letra E? É. Não, porque E é vogal, não é letra. É vogal? É, A, E, I, igual. Ai, certo. Tá, mas vai escrever o nome, vai escrever com vogal, o nome da pessoa? Como? Helena. Helena escreve, começa com a vogal. A mesma coisa que Ana. Começa com a vogal. Não tem nada a ver. Tem letras que começam. Não? Então, ó, Zé, esse. Você vai lembrar de Zé. Lembrou de Zé? É este, é esse. Tá? E quando é feminino, Zote. aí é Zot. Zote. 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 Quer dizer, Esta, essa. Quando quer dizer este ou estas, é Lâmide. elé. Morrer. Elé. Uau. É. Aleph, Sre, Seria Lamed, lâmide. Chegou e o rei. Elê. Elê. Estes, aí Elê tu pode colocar estes, tu pode colocar estas, tá? Pode colocar esses ou essas. Tudo isso significa Mas sabe, pastor, eu estava estudando esses dias, né? Que uma tarde toda, assim, quando eu estava em casa, eu fiquei estudando. Eu fiquei ali estudando, e daí acompanhei no YouTube também. E eu vi que tem que estudar bastante, né? Para Sim. aprender. tem que ter a repetição. Tem que ter- A repetição, por quê? Por causa do nosso cérebro. O nosso cérebro ele tem que ser educado. Tipo assim, ó, quando você faz repetição, o teu cérebro absorve. Absorveu, pronto. Aprendeu, aprendeu. Tem que ser algo assim diário, né? Porque eu Isso, lembro que eu estudei exatamente. a tarde toda depois de Exatamente. Se tu estudar só um dia, é porque o nosso Isso cérebro... é bom, acompanha aqui, faz em casa. Isso, e- porque o nosso cérebro ele funciona assim, ó. Se tu tá estudando algo, tu estuda um dia e depois 2 dias tu deixa de fazer, o que o seu cérebro faz? Não, o que o teu cérebro faz?
Ele identifica que aquilo não é importante, daí ele bota para segundo plano. Se você, todo dia, você faz diariamente, o seu cérebro vai, o que ele vai identificar? Que aquilo é importante. Aí o que ele vai fazer? Ele não vai jogar para a tua memória RAM, ele vai deixar a tua mente trabalhando em cima daquilo. Entendeu? O nosso cérebro tem que entender, ele tem que compreender que aquilo é importante. E isso, o cérebro só identifica isso quando você o alimenta. Entendeu? Quando você alimenta ele com as letras hebraicas, as vogais hebraicas, com o pronome, com isso, por isso que tu vai fazendo a repetição, daqui a pouco tu fala todos. Mas daí, 2, 3 dias, tu não tem contato com as letras hebraicas, tu já começa, puxa, mas eu falei aquele dia todos e agora não sei mais. Por quê? O teu cérebro jogou pro teu subconsciente. Tem que deixar sempre. Por isso, eu também, se eu ficar um mês sem mexer em letra nenhuma, vai ter coisas que eu vou esquecer. Mas só que eu vou, na hora que eu tiver o contato, tudo que está no subconsciente, o cérebro traz de volta. Aí tu lembra. Tá? Mas no processo da alfabetização é demorado e é de suma importância a repetição. Fazer a repetição, tá? Então, quando você vai falar, o importante, aqui é uma interessante que aquele e aquela é a mesma coisa de que ele e ela. Então, ele e ela, e aquela e aquele vai depender do contexto. Por quê? Porque são o mesmo... Ru e ri. Isso, ru, e ri. Ru e ri, que significa aquele e aquela. Então, quando você olhar no texto, o contexto vai dizer para ti se está falando aquele, ou está falando ele, se está falando aquela, ou está falando ela. Entendeu? Ri, ru. Aquele, aquela. Ele, ela. Tá? É de suma importância você guardar isso. E agora nós vamos para o aquele e aquela no sentido plural, né? Daí tem um acento, rema. Isso, rema. Rema. É o segol ali. Segol. Não, aqui não é o segol. Rema, aqui é o tsirei. Segol, ele é uma breve. Tá, então o que vai acento rema é vogal longa. Ré. Sim, vogal longa. Rema, só que por que aqui mudou a vogal? Porque aqui era para ser uma vogal breve. Mas quando recebe o acento, o que faz? Inverte. Por isso que está rema. Porque o acento reverteu. Tu entendeu? Sempre que tem um acento, reverte. Se aqui na estrutura, fosse uma vogal breve, botaria-se uma longa. O acento, ele sempre vai fazer o contrário. Tá? Essa é uma regrinha que nós aprendemos. Mas foi boa a tua observação. Pelo menos tu observou que tinha alguma coisa errada, né? Que tu aprendeu que quando tem um acento a mais forte, teria que ter uma... Mas isso no meio da frase. Mas quando você vê aqui que inverteu, é por causa do acento. Então nós vamos ver rema, né? Remar, tá? Que significa aquelas. Aquelas. Não, aquelas não. Aqueles. Aqueles. E o rena. E o rena, que muda daí a mesma regra das outras. Rema, rena. Sai o feminino, o voz também. É rem e ren. Só muda a forma do num e o men. Então, quando é o men é masculino, quando é o num, feminino. Se tu gravar isso aí, já vai pegar. Tá? O men, quando é o men,
é masculino e quando é o nun é o feminino. Tá? Aí agora você vai ter o Rena. Tá? Rena com o daguesh dentro, tá? E também com o acento, né? Que faz a mudança nas vogais. Porque todas as duas aqui era para ter um cebol. Não tem por causa que o acento muda a vogal. Tá certo? Então, aquelas, observe, remar, renar. Remar aqueles, renar. A única coisa que muda na construção é o men e o nun. Quando muda-se, faz a mudança, passa de masculino para feminino, feminino para masculino. É importante você gravar isso aí, tá? Vamos para... Agora vamos para os pronomes que vêm antes do substantivo, que é o predicativo. Pronome predicativo e o atributivo. Predicativo quer dizer que ele vem antes. Atributivo é o que vem depois. Que ele vai atribuir algo do substantivo. O predicativo ele vai predizer algo do substantivo. Então tem o predicativo e o atributivo. Então quando você tem um pronome que ele vem antes do substantivo predicando, e o pronome não tem artigo, vai ser dessa forma assim. Então, vai ser dessa forma. Zé, e que nós aprendemos que significa este, né? Zé. Aí nós temos Ra, Rai, Rai, Om. Hayom. Yom é dia. Então nós temos Ze Hayom. Este artigo definido é o dia. Então nós temos este, aqui Zé, o artigo definido é o quê? Yom, o dia. Esse é um pronome predicativo. Por que ele é predicativo? Ele é pré, ele vem o artigo, o pronome está antes do substantivo. Então, quando o artigo está antes do substantivo, você lê assim, este é o dia. Mas quando for o inverso, quando estiver assim, ó, Ha, Yom, Hayom, Ha, Hazé, Hayom, Hazé, nós temos atributivo. Por quê? Nós temos um substantivo que está antes do pronome. Então, ele é um atributivo. Por quê? Porque o pronome está atribuindo o substantivo. Então, está dizendo, este dia. Este dia. O dia este. Mas como dia este para nós fica errado, então fica, nós temos que ler este dia. Então, como você vê que no atributivo, tanto o substantivo como o pronome recebe artigo definido, que é o re com o patá, mais o daguesh. Essa forma aqui, ó, re, patá e daguesh, resh, patá, daguesh, é o artigo definido. Está definindo o dia e está definindo o pronome. Este dia. Esse é um atributivo. Atributivo, porque o pronome está atribuindo este dia. Aqui nós temos, pode ver que o Z, este, não tem artigo definido.
Porque ele é um predicativo. Ele está vindo antes do substantivo. Então, Z, este, aí, Ra, é, vou botar um acento aqui, é o dia. Então, Ze Hayom, este é o dia. Hayom Hazé, este dia. Hayom Hazé, este dia. Ze Hayom, este é o dia. É só tu gravar isso, ó. Predicativo é o pronome vem antes. Atributivo, o primeiro vem o substantivo. Então, substantivo, pronome, pronome, substantivo. Aí você fala assim, ó, atributivo. Então, o pronome está atribuindo o substantivo. Então, o substantivo vem primeiro, depois vem o pronome. Quando é predicativo, o pronome está pré, ele está antes. Então, Zé, Hayom. Então, este Ra é, que está definindo que é o dia, é o dia. Beleza? Nós vamos pegar outra parte. Hamalech. Não é Hamalech. Toda vez que você vê o CH, ele tem o som de H. Ele é Hamalech. É, porque ele é o Raf. Ele tem o som de R. Tá? Por isso que muita gente que vai ler o hebraico diz assim, é o Ruach. Não é Ruach, é Ruach. Primeiro que não se diz Ru. É Ureish. Ureish é de barata. Ra, re, ri, ro, ru. Então, Ruach. Por quê? Porque o CH dá o som da gutural. Do R. Ruach. Espírito. Certo? Então vamos lá. Agora, atributivo. Vamos botar o pronome aqui, este. Zé. Não posso esquecer do Zé. Segol. Por quê? Consoante. Vogal. Consoante. Só que como essa aqui não fecha, por que está? Porque é um pronome que é Zé. Quer dizer que isso aqui é a vamos dizer assim, a tônica. Ela é uma palavra, ela é uma sílaba tônica. Entendeu? Zé, Ra, não. Eu estou botando aqui Hayom. É Hamalé. Lembra que o pastor sempre diz Hamalé, Hamalehim? Entendeu? Isso. Então, Ra. Este. Ra. Este. Ra. Hamalé. Hamelé. Só que a gente fala Hamalé, mas é Hamelé. Eu só mando português. Mas no final, Hamelé. Ó. Então, Zé, Hamelé. Este, vamos botar, Zé, este. Aí o artigo definido é o quê? Ele é o quê? Mele. O que é Mele? Mele. Rei. Este é o rei. Hamalé. Este é o rei. Zé Hamalé. Este é o rei. Quando é a predicativo? Aí mais uma vez. O pronome está precedendo o substantivo. Quem é o substantivo aqui? O rei. Quando nós fizemos o contrário, aí nós fizemos assim.
Hamalé, Ha, Razê, Hamelé, Hamelé, Hamalé, Hamelé, Razê, Hamelé, Hazê. Hamelé, Hazê. Por que é atributivo? Porque o artigo, o pronome está atribuindo o substantivo. O substantivo é o rei. Então, este rei. Qual é a diferença? Nós encontramos no atributivo dois artigos definidos. Tanto no substantivo rei, como no pronome. Já no predicativo, o pronome, ele vem sozinho, sem artigo. Olha ver, ó. Zé, Hamalé. Aqui, ó. Hamalé, Razé. Então, sempre vai lembrar que esse é atributivo e esse é o predicativo. O predicativo, este é o rei, e o atributivo, querido, este rei. Tá? Então, aqui é este rei. Tá? Atributivo. Este rei, este é o rei. Tá? Isso aqui é só praticando que tu vai pegando na tua mente. Tá? Eu, quando estudei isso aqui, agora estudei umas 5, 6 várias vezes já comecei a minha mente já guarda bem isso aqui. Tá? A mesma coisa nós queremos falar, este é um homem. Este é um homem. Como é que nós vamos falar? Este é um homem. Nós não vamos usar artigo. Porque este é um homem. Não vai dizer este é o homem. Se for dizer este é o homem, teria que ter artigo. Então nós vamos fazer assim, ó. Este é um homem. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer Zé, este, ish, Zé ish. Este é um homem. Zé ish. Este é um homem. Se eu botasse Zé ha-ish, aí ia dizer este homem, ou este homem. Mas a como aqui quer dizer um homem, não está definindo. Quando não tem um artigo definido, é que não está definindo. Esse é o grande problema da interpretação dos Machias de Daniel. Por que os Machias de Daniel não é Jesus? Porque a tradição aportuguesada, né, de maneira desonesta, sem respeitar a gramática hebraica, lá diz assim, ó, Ad Nagid Mashiach. Ad, até o Nagid, príncipe ungido. Ou seja, Ad Nagid Mashiach. Até um Mashiach príncipe. Até um. Quando eu falo um, pode ser qualquer pessoa. Pode ser um sacerdote, pode ser Ciro Grande, que é o que está na profecia, mas não o Mashiach. Não está falando que se fosse ali a pessoa do Mashiach, que Israel espera, seria definido o substantivo. Aí teria que ser escrito assim, Ad Nagid HaMashiach. Mas não está. Está Ad Nagid Mashiach. Até um ungido príncipe. Não está definindo. Então, se não está definindo, eu não posso afirmar 100% que ali é Jesus. Por quê? Porque ele abre a possibilidade para ser qualquer um. E quando os profetas querem falar de Mashiach, eles são bem explícitos, eles colocam o artigo. Por que quando eles vão falar de Satanás, eles colocam o artigo? Ra-Satã.
o adversário. Por que que Satã merece ter artigo definido e Jesus não? Tá vendo como? Então, no Antigo Testamento, há algum livro que fala de Jesus? Sim. Isaías? Que fala sobre o Mashiach? É. Isaías. Isaías fala sobre o Mashiach. Fala sobre esse líder que viria. Só que Mashiach, no conceito judeu, é um líder político. Só que o nosso Mashiach não foi um líder político. Por quê? Porque os judeus esperavam um Mashiach de um reino físico, de um reino dessa terra. Só que o Jesus veio com uma outra proposta, de um reino que não era desse mundo, que é o reino do céu para a terra. Por isso que Jesus nunca quer levar o crente para o céu, ele quer trazer o céu para a terra. Ele quer que a cultura do céu seja estabelecida aqui. A pessoa só vai para o céu ou para as moradas espirituais depois que ele cumpra o propósito dele aqui. Mas o propósito de Deus é estabelecer o reino dele aqui. Então, por isso que as pessoas, às vezes, muitos cristãos, essa semana eu estava no Zap, e eles metendo o pau nos judeus, porque os judeus não criam em Jesus, que eles não acreditam em Jesus. Eu disse, claro que eles não vão acreditar em Jesus, camarada. Eu digo, Jesus não veio na embalagem que ele estava esperando. Vamos dar um exemplo. Você faz um pedido na internet e você coloca todas as características do seu pedido. Você pede, vamos dizer assim, um livro da CPAD, você pede um chocolate da Nestlé, você pede uma marca de televisão da Toshiba e alguém te envia uma marca Philips. Você ia gostar? Você, ele estava esperando a marca Toshiba. Jesus veio como uma Philips. Fez a proposta para ele. Eles não quiseram. Exatamente. Eles estão errados? Não, eles não estão errados. Por quê? Porque o livro deles fala de um Mashiach, só que Jesus veio com a proposta. Entendeu? E eles não entenderam porque o livro deles fala de um Mashiach que ia trazer paz e não trouxe, um Mashiach que unia as tribos de Israel, que ia livrar Israel e não livrou. Mas ele livrou num outro sentido. Ele livrou no âmbito espiritual. Ele ofereceu a Israel um reino espiritual. E que seria não só para Israel, mas para toda a humanidade. Ele não veio resgatar Israel. Ele veio resgatar o Adão caído. E não o Israel caído. Entendeu? Eles foram muito seletivos. Muito nacionalistas. Tá? No sentido do Mashiach deles. Daí eu digo, olha, você falar mal do judeu, você peca. Por quê? Porque o judeu está certo. Jesus não cumpriu as profecias que está escrito acerca de um Mashiach que é físico, de um reino terrestre. Jesus ofereceu para eles um reino dos céus. Jesus disse que o reino dele não ia estar externo, estaria interno. Um reino que não seria deste mundo, seria de outro mundo. Um reino que não estaria com eles, mas estaria neles, dentro deles. E um reino que não viria com visível aparência, como eles esperavam. Daí o cara ficou todo sem jeito. Eu digo, eu não falo mal dos judeus, porque eu estudo eles, eu sei que eles estão certos. Eles erraram em não compreender o sentido espiritual da proposta de Cristo. Por isso que Jesus falou para Nicodemos, eu falo das coisas dessa terra, tu entende, mas eu falo das espirituais, tu não entende. E por isso que os judeus rejeitam Jesus, porque eles não conseguiam compreender as coisas do Espírito. E só consegue compreender mesmo só assim. Exatamente. Isso, aqueles que abriram o seu coração. Mas teve judeus que abriram o coração. Nicodemos foi um, que depois que Jesus disse para ele, olha, tu sendo sábio, tu sendo um professor, tu sendo um conhecedor, um estudante da Torá, um doutor na Torá, tu não entende as coisas do Espírito. Aí Jesus diz, poxa, não adianta eu tentar falar para você das coisas do Espírito, tu não entende. Aí que ele passou a compreender que a proposta de Jesus não tinha nada a ver com a proposta que o livro deles estava falando. Então, Jesus não é o nosso Mashiach político. Jesus é o nosso Mashiach espiritual, de um reino espiritual,
com que hoje nos concede, hoje nós estamos no reino de Cristo, e Ele nos concede o quê? Armas espirituais, ferramentas espirituais, para batalhar no reino espiritual. Mas o povo de Israel esperava que Jesus trouxesse exército, que Jesus trouxesse armas, que Jesus ensinasse eles a unir o povo, a pegar na espada e pelejar. E Jesus fez o contrário. Pedro, guarda essa espada, porque aquele que a espada ferir, a espada será ferida. Então, eu não julgo o judeu. Eles estão esperando o que o livro deles diz. Eles não estão errados. Entendeu? Porque o livro deles, o livro deles diz que Jesus ia trazer paz. Aí Jesus veio dizer que veio trazer guerra. Entendeu? O livro deles diz que ia levantar um líder que ia libertar eles do jugo, um líder político. Jesus libertou eles de Roma? Não. Jesus só alertou. Por que Jesus não libertou eles de Roma? Porque Jesus sabia que se Jesus unisse eles para lutar contra Roma, a mortandade ia ser grande. Jesus fez o contrário. Jesus disse, vocês não lutem contra Roma. Fujam. Jesus fez o contrário. Enquanto eles queriam um líder para que eles se revoltassem contra Roma, Jesus fez o contrário. O povo judeu queria que Jesus ensinasse a odiar os romanos. O que Jesus fez? Jesus disse, não, vocês devem amar os vossos inimigos. Por quê? Porque se vocês amar eles, e vocês servir eles, vocês vão sofrer menos. Porque se vocês se revoltar, o povo vai comer, gente. Por isso que quando as mulheres... Por isso que quando as mulheres choravam por Jesus, o que Jesus disse? Não chore por mim. Chore pelos vossos filhos. Exatamente, porque ele sabia que Israel estava caminhando para a tomada de Jerusalém no ano 70, onde ia haver morte e tudo que ele revelou que ia acontecer. Entendeu? Então Jesus é o Mashiach, sim, mas no sentido espiritual. Entendeu? Jesus não veio para libertar o povo de Israel, a nação de Israel, como um governador, como um líder, queria pegar em espadas e coisas. Ele veio para nos libertar do reino das trevas, do reino do mal, ou seja, da nossa própria carnalidade, a nossa escravidão do nosso ego, do nosso eu, perdido em Adão. Viu como tudo se encaixa, pastor? Sim. Viu? Por isso que é bom a gente estudar, né? Vamos lá, então, este é um homem, sem artigo definido. Tá? Vamos ver essa mulher. Vamos voltar. Então, essa mulher. Tá? Fica então. Zot. Tá? Essa. Lembra que eu falei como é que escreve? Como é que escreve mulher? Como é que escreve mulher? Tá vendo? Já esqueci. E este homem? Isha, mulher. Então, essa... Isha, essa mulher. Isha. Por isso, Shalom Adonai, Isha, Rai, Elohim. Olha bem, Shalom Adonai, paz do Senhor. Isha, mulher. Ha, Elohim, de Deus. Shalom Adonai, Isha, Ha, Elohim. Shalom Adonai, Ish, Ha, Elohim. Shalom Adonai, Kehila, Ha, Elohim. Shalom Adonai, congregação, igreja de Deus. Que a palavra não existe no hebraico a palavra igreja no Antigo Testamento. Mas ela existe na tradução do hebraico para o grego. Na Septuaginta, quando pega a palavra congregação, quando que Deus ele usa a expressão Kehila, congregação, Kehila, Israel, congregação de Israel, no construto, congregação de Israel. Quando fala congregação de Israel, que traduz do hebraico para o grego, se traduz eclésia. Igreja
Israel. Igreja de Israel. Eclésia, congregação, ajuntamento de pessoas. Tá? Então a gente diz, no Antigo Testamento não existe a palavra igreja. Não existe no hebraico. Mas se você for ler, pegar a palavra congregação no hebraico e ver como foi traduzido no grego, foi traduzido eclésia. Que quer dizer tirados para fora. Chamados para fora. Tá? Chamado para fora do quê? De uma religião. Que religião? O judaísmo. O judaísmo no sentido desviado. Porque Jesus era judeu, mas Jesus vivia o judaísmo correto. O judaísmo que compreende, o judaísmo espiritual, vamos dizer. O judaísmo espiritual e não o judaísmo legalista, físico, terreno. Entendeu? Os fariseus eram o que? Uma religião? O fariseu era uma religião, uma ramificação. Tinha na época de Jesus os fariseus, os saduceus, isso tudo era religião. Aí tinha os ebionitas, tudo religião, mas tudo religião. No farisaísmo tinha várias ramificações de fariseus. Tinha os mais radicais, os menos radicais. Mas a que mais predominava no templo ali, que tinha no templo, eram os saduceus e os fariseus. Os fariseus acreditavam na ressurreição. Os saduceus não. Quem veio fazer aquela pergunta para Jesus, de que se um homem casa com uma mulher, e ele morre, e ela casa de novo, por 5 vezes, e lá no céu, com quem ela ia casar, ou ela ia viver, com qual homem dos 5? Foi os saduceus que fizeram essa pergunta para Jesus. Por quê? Porque eles não acreditavam na ressurreição. Aí o que Jesus disse para eles? Vocês erram por não conhecer as Escrituras, e nem o poder de Deus. Por quê? Porque quando uma pessoa morre, ela é semelhante aos anjos. Não se dão em casamento. São assexuados. Se tornam um espírito. E um espírito é uma força, é um poder, que não tem nada a ver com características humanas. É um espírito, é um rua, é uma energia, uma força. Entendeu? Por isso que a palavra Elohim é poder. Deus, no sentido mais profundo da palavra, Deus não é uma pessoa. O que Deus é? Deus é um poder, uma força originadora de tudo. Vamos dizer assim, a palavra Elohim, a primeira palavra de Deus na Bíblia quer dizer isso. O poder supremo, a força originadora de tudo. Esse é Deus. Quando você personifica Deus, isso chama-se antropomorfismo. Você usa características pessoais, você usa características humanas, como mão, pé, características físicas, para personalizar, para tentar falar de Deus de uma forma humana. Depois nós temos a prosopopeia, que pega algo inanimado e torna em algo animado. Ou seja, a sabedoria torna-se uma pessoa. Isso chama-se prosopopeia. Aí nós temos o antropopatismo. O que é o antropopatismo? É você atribuir sentimentos humanos a Deus. Vamos dar um exemplo. Deus não é homem para que minta e não é filho do homem para que se arrependa. Suíto no hebraico, Deus se arrepende? Deus tem o mesmo sentimento do homem de se arrepender? Não. Isso é antropopatismo. É você atribuir um sentimento humano para falar de alguma característica de Deus. Mas quando Deus fala que ele se arrepende ali, não é no sentido de se arrepender como ser humano. Porque o Deus não pode ser como ser humano. Ali Deus se desgostou-se. É que está mostrando que ele não é igual às pessoas. Isso. Eu não posso dizer que o Deus ama como o ser humano ama. É o contrário. É o ser humano que tem que amar como Deus. Deus não tem, o nosso sentimento nem se compara com o sentimento de Deus. Entendeu? Nós se aproximamos um pouquinho do grande amor de Deus. Mas nós nunca vamos conseguir amar como Deus ama mesmo. Por quê? Porque nossa estrutura emocional, ela tem que ser parecida com a de Deus, mas igual nunca vai ser. Então, por isso que usa essas 3 línguas. Antropomorfismo, antropopatismo e prosopopeia. Tá?
Prosopopeia é você pegar e, vou dizer, pessoalizar, vamos dizer assim, a sabedoria. A sabedoria se torna uma pessoa. Você pessoaliza algo que é inanimado, você torna uma pessoa. Você entendeu isso? Então, a mesma coisa que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus não é uma pessoa, mas ela ensina. Entendeu? É esse tipo de coisas que a gente tem que aprender. Você analisando ali, falando a Bíblia, que você já tinha ensinado, assim, eu tenho prestado atenção. Mas eu vejo assim, o que o senhor falou bem assim, que o povo antigamente, Deus falava com eles da maneira que eles acreditavam, né? E a gente vê assim, a gente analisando que nem... De onde que esse povo tira isso, que nem tem esses homens-bomba, que são de lá, e se explode, são criados para se explodir? Isso é o fanatismo. Isso é o fanatismo. Isso acontecia, no judaísmo acontecia isso. Quando os judeus eles estavam, que Jesus ascende aos céus, tinha aquele Judas o Zelote. O Zelote, ele se considerava um Machia, ele queria unir Israel para fazer guerra. E o que ele fazia? Ele matava em nome de Deus. Ele matou muitos romanos. Depois que Jesus ascendeu aos céus, houve muitas pessoas que tentaram ser igual a Jesus. Teve um que chamava Simão Bar-Cova. Ele morreu no ano 130 e pouco pelo Império Adriano. Ele chegou a cortar o dedo, que era uma coisa proibida, para dizer que ele era o Machia. E ele conseguiu, por um ano e pouco, libertar o povo de Israel de Roma. E depois morreu. Entendeu? E até um sacerdote, que chamava-se Akiva, reconheceu ele como o Machia. E ele se enganou. Entendeu? Porque aí, no período até 70, houve muitos sicários. Se tu pesquisar na Bíblia sobre sicário, o que é sicário? Sicário eram homens judeus que eles usavam tipo uma faca pontiaguda assim, que eles eram os assassinos. Aí o que eles faziam? Eles matavam os comandantes romanos, eles eram estratégicos. Eles escolhiam as pessoas certas e matavam. Então, eles gostavam de matar os comandantes para enfraquecer o exército romano. Ele começava a matar a elite. Eles pegavam e matavam os comandantes. E esses sicários eram assassinos. Matavam em nome de Deus. Esse negócio de matar em nome de Deus, isso aí, ó. Os judeus fizeram isso. Você fala do muçulmano, né? A Igreja Católica fez isso na Inquisição. A Igreja Protestante fez isso na Inquisição. Matava em nome de Deus. O camarada não crê como eu, mata. O cristianismo não pode falar dos muçulmanos. O que eles fazem, o cristianismo fez também. O cristianismo também matou em nome da fé. Queimava em fogueira, mandava crucificar, mandava matar, forcado, torturava. Entendeu? O protestantismo matou muitos judeus. Tanto é que Lutero, que é um dos que deu o pontapé para o auge do protestantismo, ele considerava um judeu um demoninho pequenininho. Para ele era demônio. Se os judeus morressem tudo para ele, os protestantes ficaram no lado de Hitler na época da guerra, porque perseguiam os judeus. E ele era o quê? O que ele era? Lutero? Fez a reforma protestante. Não, mas ele era que... Ele era um padre. Mas ele era brasileiro? Ou... Ele era alemão. Ele foi o primeiro cara que traduziu a Bíblia no alemão para que toda a nação alemã pudesse ter a Bíblia, que só os padres tinham. Ele fez uma grande reforma, ajudou muito as escolas, depois as pessoas começaram a ir para a escola para poder ler a Bíblia. Ele foi um grande ícone, que abriu o ícone da escolaridade. Depois, então, meio que morreu todos, assim, apóstolos, tudo que morreu daí, e foi se levantando ele. Ele quem? Não. Primeiro começou os pais da igreja, depois com os pais da igreja vieram a união da igreja com o Estado, que com o Constantino. Aí depois veio o papado, entendeu? A reforma foi em 1500.
Entendeu? A reforma da igreja. Foi em Porque teve um 1500. dia que eu acho que não era pregada a palavra, né? Não é que não era pregado, é que o povo, tipo assim, a pessoa tinha que ser cristão na marra, ou era ou morria, era perseguido, entendeu? E o cristianismo começou, porque o cristianismo começou a fazer guerra com os nórdicos, começaram a invadir a cultura nórdica, começaram a pregar para os nórdicos. Os nórdicos se tornaram cristãos por causa disso. Entendeu? Houve toda essa influência. Entendeu? Aí houve a Inquisição, que, né, através de um rei espanhol, e o Papa, através da Espanha, começou a matar todo mundo que não queria ser cristão. Aí depois o Lutero começou a perseguir os anabatistas, porque Lutero não acreditava no batismo por imersão. Para ele era a aspersão. Aí os anabatistas criam que a pessoa tinha que crer para se batizar. Aí ele começou a matar os anabatistas. Sabe o que ele fazia? Vocês querem se batizar? Eles matavam eles afogados. Vocês querem se batizar na água? Vocês querem ficar imersos? Então vão morrer tudo afogado para vocês aprenderem. Tudo isso foi feito em nome de Deus. Então, querido, atirar pedra nos muçulmanos com o telhado de vidro que o cristianismo tem? Tem como. Vamos ver agora, esses são homens. Vamos escrever, esses são homens. Então, ele é Anashim. Anashim. Ele é Anashim. Esses são homens. Anashim. Esses são homens. Isso aqui é uma palavra com seu sufixo que dá um sentido de homens. Homens, não, pode ser Ish, Anashim, Adam, tudo significa gênero humano. Tá? Então, esses... Quando Deus se arrependeu de fazer o homem. Isso está no hebraico, pastor? Isso mesmo? Deus se arrependeu? Não, desgostou-se. Desgostou-se. Dá o sentido de que desgostou-se. Deus se desgostou. Porque Deus não pode se arrepender. Porque aí que isso é aí tu tens que entender que isso é um antropopatismo. Como o escritor não sabia como dizer que Deus ia mudar de ideia, ele usou um antropopatismo. Ele usou um sentimento do homem atribuindo ao de Deus. Só que você tem que entender que isso é uma forma de linguagem, um antropopatismo. Não quer dizer que Deus se arrependeu. Porque Deus ele não ama como homem, ele ama mais. Deus ele não perdoa como homem, ele está a mais. Deus, em toda a estrutura, ele está a mais. Então não tem como eu comparar. Por isso que Deus é uma força, é um poder. Deus não pode ser. Deus ele é muito além do que uma pessoa. A única pessoa que consegue revelar um pouco da essência de Deus como personalidade, que está escrito na Bíblia que ele faria isso, foi Jesus. Entendeu? Jesus demonstrou, ele revelou quem é o Deus invisível, quem é o Deus todo. Ele revelou um pouco só de quem é esse Todo-Poderoso. Imagina, você tem que pensar assim. Vamos dar um exemplo. Deus é maior, esse universo. Você já viu as estrelas, o espaço, tudo? Tudo isso está dentro de Deus. Agora tu imagina a grandeza de Deus. Deus é uma força acima de tudo isso. Nós somos uma poeirinha cósmica, uma laminha cósmica no meio de tudo isso. Entendeu? É assim que nós temos que ver Deus. Não adianta nós querer usar o antropomorfismo. Deus é um velhinho de bengala, com um cajadinho, com uma barbinha grande. Não, eu vejo Deus como um poder.
Quando eu sinto o Espírito Santo, que eu sinto esse choque, eu sinto essa energia, isso é Deus. Deus é uma energia. A gente perde o sono. Deus é uma energia, ele é uma força. Ele não é uma pessoa como um ser humano. Ele é uma força, é uma energia. Isso aqui é só uma gotinha, uma gotinha das gotinhas das gotinhas. Entendeu? Por isso que Deus, ele teve que enviar Jesus, porque se ele viesse na Terra com o poder que ele tem, a Terra explodia. O universo explodia. E ele teve que enviar Jesus. Isso. O universo não, Deus não cabe dentro do universo. O universo é que está dentro de Deus. Agora tu pensou, o universo está dentro de Deus. Já pensou esse Deus dentro de um ser humano? Não sobra nada. Por isso que ele disse para Moisés, se tu me ver, cara, tu não sobra nada de ti. Então Deus, por isso que a palavra Elohim é poder. E aí, por que botou poder em plural, Elohim? Por que plural? Porque é um superlativo. Porque o escritor não teve como dizer assim, não tem como explicar a grandeza do poder de Deus. Deus é uma força tão grande, que eu vou botar plural, porque não tem como eu botar singular. Que era o livro de Isaías fala, né? Deus mede os céus a palmos. Isso, exatamente. Com a concha das mãos, pelas águas. Isso é para mostrar a grandeza de Deus. Por quê? Porque tudo está dentro de Deus. Deus é maior de tudo e maior do que todos. Vamos agora ver mais um pouquinho sobre predicativo e atributivo. Tá? Vamos ver a palavra Aretz. Então vamos lá. Aretz. Esta é a terra. Aretz é a terra? É, Aretz. Vamos lá. Zot, esta. Z é este. Como nós estamos falando de terra, o pronome fica feminino. Esta. A. A. Haaretz. Esse é predicativo. Pode ver que o pronome está antes do substantivo. Qual é o substantivo? Terra. Então vamos colocar esta. É a terra. Pronome, aqui nós temos um artigo, né? Que ele muda, né? Tira o patá, porque o aleph não recebe um daguesh. Então muda, né? O artigo muda para ha. Em vez de ficar com o patá, fica com o canis. Haaretz. Esta é a terra. Por isso, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Haaretz. Então, esta é a terra. E se eu quiser colocar só esta terra, aí eu coloco agora eu coloco aqui o patá, tá, com o ativo. Não, eu estou colocando aqui o devarim. Vamos colocar. Então eu vou colocar a terra. É como eu falei. Haaretz, a terra. Não é a terra. Vou botar. Aí vou botar outro. Lembra agora o atributivo. O atributivo
o substantivo vem antes. Por quê? Porque o pronome vai atribuir o substantivo. Então vai ficar hazot. Aí bota aqui bota o dagesh aqui para botar o artigo. O aleph. E o pontinho aqui que é o o. E o tav. Deixa eu apagar aqui. Ó. Haaretz, hazot. Pronome com o substantivo. Então aqui vai significar esta terra. Não vai ficar esta é a terra. Por quê? Porque aqui é um atributivo. O pronome está atribuindo. Então, esta terra, está dando uma atribuição. Esta terra. Está atribuindo. Se fosse predicativo, esse pronome ficava aqui e o substantivo virava para cá. Lembra que nós falamos sobre isso? Tá? Predicativo e atributivo. Predicativo e atributivo. É isso que eu quero que tu guarde aqui. O predicativo e o atributivo. Então, o predicativo vem o pronome e o substantivo. Pronome mais o artigo substantivo. Quando é atributivo, vem em primeiro lugar vem o artigo definido, o substantivo, artigo definido e o pronome. Tá? Então, predicativo, zot haaretz, e o atributivo fica haaretz hazot. Se nós fosse fazer, estas são as palavras, nós faríamos ele, estas, né? Ele, estas, ha-devarim. Estas são as palavras. Se nós for fazer atributivo, ha-devarim, quer dizer, estas palavras. Ou ha-devarim, ha-ele. Ha-ele. Ha-devarim. Devarim, por isso que o livro de Deuteronômio é Devarim, quer dizer, palavras. Já o grego traduziu por segunda lei, né? Que quer dizer Deuteronômio. Deutero quer dizer dois no grego. Nômio quer dizer, nomos quer dizer lei. Então quer dizer segunda lei. Mas já o hebraico já traduz como Devarim, quer dizer palavras. E é isso aí. Chegamos ao fim de mais uma aula. Semana que vem nós vamos continuar com o atributivo, né? E pronomes relativos, que quer dizer que, o qual, o quais, o qual, o quais, e axé, né? Quer dizer que. Por isso que existe uma tradução que diz Moisés para o povo de Israel que eu sou o que sou. É errado. Não está assim no hebraico. Não é eu sou o que sou. Eu serei o que serei. Quer dizer, IRE, axé, IRE. Serei o que serei. Ainda vamos aprender semana passada no hebraico. Quando alguém lê para você, mas está escrito eu sou. Por isso que Jesus é Deus, porque ele diz eu sou, eu sou, eu sou. Tem nada a ver. Deus nunca disse eu sou. Deus disse IRE, axé, IRE. Eu serei o que serei. O que serei que viu. Não o que eu sou o que sou. Isso é balela. Isso é associação, tá? Da tradução que Jesus disse muito. Eu sou a ressurreição e a vida. Antes de Abraão, eu sou, eu sou. Ele sempre usa a expressão ego e mim. Ele nunca usou a expressão IRE, axé, IRE. Isso aí é uma loucura de tradução exegética. Tá bom, querida? Deus abençoe a todos. Shalom. Amém.